Meus queridos irmãos e amigos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para fazer as nossas pré-aulas, com base nas nossas lições de Escola Bíblica Dominical, do nosso quarto trimestre de 2023. Já finalizando, chegamos já no final. Desta feita vamos para a lição de número 11, que tem por título Revestido pelo Espírito para cumprir a nossa missão. Veja que falar de revestimento é falar do batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, como podemos entender, ele se trata de um revestimento de poder. E esse batismo, ou esse revestimento de poder, ele tem um propósito. Propósito este de uma capacitação a mais para o desempenho, para o desenvolvimento do serviço do Senhor nessa terra. Então, o batismo com o Espírito Santo como já podemos entender, ele é um revestimento de poder para nos capacitar para o serviço do Senhor. Jesus vai dizer em Lucas 24:39 para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. Então, Jesus vai dizer para os seus discípulos que eles não saíssem para o campo, ou que não fosse fazer algo antes que fosse cheio do Espírito Santo, ou que recebesse o revestimento, melhor dizendo. Então, há algo importante que nós precisamos destacar aqui, porque pode haver dúvida na mente de alguém e pensar assim: mas os discípulos não tinham o Espírito Santo? Tinha. Os discípulos não eram cheios do Espírito Santo? Sim, era cheio do Espírito Santo. E é importante nós entender as palavras de Jesus. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Veja que Jesus não disse: fique em Jerusalém até que seja cheio do Espírito Santo. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestido. Então, revestido, como nós podemos destacar, é receber uma capacitação a mais do Senhor. Então, só para a gente entender, os discípulos já eram cheios. Toda vez que uma pessoa aceita Cristo como Salvador da sua alma, né, ele passa a receber o Espírito Santo. Na lição do terceiro trimestre, nós falamos sobre e destacamos alguns pontos, falando sobre o batismo pelo Espírito Santo e o batismo com e no Espírito Santo. Batismo com e no Espírito Santo são palavras sinônimas, que quer dizer uma mesma coisa. Mas o batismo pelo Espírito Santo, ele é distinto do batismo com e no Espírito Santo. O batismo pelo Espírito, alguém recebe, como já falei, quando ele aceita Jesus como Salvador. E esse batismo, ele é batizado pelo próprio Espírito. Então a pessoa recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a fazer parte da vida dele. Então aquela pessoa passa a ser cheia do Espírito Santo. Veja que o batismo é algo interno ali. Então, no interior, aquela pessoa passa a ser cheia do Espírito. Então, o fato de uma pessoa não ser batizado com o Espírito Santo não quer dizer que ela não tem o Espírito. Ela tem, ela é cheia do Espírito. Agora, o que Jesus vai dizer é que nós precisamos ser revestidos de poder. Agora falamos do batismo com o Espírito Santo. Eu estou com a camisa e com essa camisa eu estou vestido, mas botei o paletó. Isso quer dizer que eu estou revestido. Então, trazendo aqui uma pequena ilustração. Então é isso, o batismo é isso. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele recebe uma capacitação a mais, um poder a mais, né? Um poder recebido do alto, da parte do Senhor, para o preparando, capacitando, melhor dizendo, aquela pessoa para o serviço. O batismo pelo Espírito Santo, ele não é evidenciado pelas línguas estranhas, como falamos. A pessoa passa a ser cheia, é pelo próprio Espírito. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele precisa ser evidenciado pelas línguas estranhas. Então, não há batismo com o Espírito Santo sem evidências de línguas estranhas.
Então, a confirmação de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Não existe esse negócio, outra coisa que eu vou destacar aqui, de alguém dizer, não, eu sonhei falando línguas estranhas e achar que foi batizado. Não. Para que você confirme o batismo, é preciso acordar e, quando acordar, falar em outras línguas. Aí sim, confirmou o batismo com o Espírito Santo. Então peça a Deus, mesmo que você seja dormindo, seja batizado dormindo, mas acorde falando línguas estranhas. Eu conheço uma pessoa que ele foi batizado dormindo, sonhou, mas acordou. Quando acordou falando em outras línguas. A mulher se espantou, outras pessoas que estavam dentro de casa se espantaram com aquilo, mas ele estava tão alegre, tão cheio de poder, que acordou falando em línguas estranhas, né? Como é maravilhoso. Vamos aqui para o nosso textuário. Nosso textuário está em Atos capítulo 1, versículo número 5, que vai estar escrito assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois, não muito depois destes dias. Então veja que a promessa de Cristo para os seus discípulos, Jesus ficou 40 dias entre os discípulos, houve várias manifestações do Senhor ali naquele momento, né? Se apresentou de várias formas, mas Jesus disse para eles, olha, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não depois de muitos dias. E os irmãos conhecem a história, que ficaram ali mais de 500 pessoas reunidas no cenáculo e não esperaram a promessa. Muitos não esperaram a promessa do Senhor e desistiram, mas ficaram 120 pessoas esperando, confiando na promessa do Senhor, e foram batizados com o Espírito Santo. A nossa verdade prática está escrita assim: o batismo no Espírito Santo é promessa de Deus de revestimento de poder na vida do crente para o cumprimento da missão. Veja que aqui o nosso comentarista vai destacar algo importante. O batismo do Espírito Santo é promessa de Deus, é promessa do Senhor. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai que envie um outro Consolador. E este Consolador, quando ele vier, ele fará as mesmas coisas que eu faço. É isso que Jesus estava querendo dizer. Assim, ele vos lembrará de tudo quanto eu vos ensinei a vocês, tudo quanto eu vos tenho dito. Ele vos guiará em toda a verdade, né? Então, veja que o Espírito Santo, ele diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador. Então, ele iria ensinar, ele iria instruir, né? Ele ia guiar. E ele guia, na verdade, ele está nos guiando. Então, ele vai dizer assim, com um propósito de revestimento de poder na vida do crente para o cumprimento da missão, para o serviço. Então, o objetivo do batismo é para nos capacitar para o serviço do Senhor. Então, vamos aqui para o nosso tópico, para nós ganhar tempo. Nosso primeiro objetivo específico é mostrar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. Então, mostrar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. Significado e propósito do batismo no Espírito Santo é o nosso primeiro tópico. Significado: a palavra batismo no grego é baptismo, que significa imersão ou mergulho. No batismo com o Espírito Santo, a pessoa que recebe é imersa no poder do Espírito. Então, como falamos, o batismo pelo Espírito, ele é interno, enquanto o batismo com o Espírito Santo, ele é externo, quer dizer, ele é submerso, ele é revestido pelo Espírito Santo de Deus, com a evidência do falar em línguas estranhas. O Senhor Jesus designou essa experiência como sendo promessa de meu Pai. Lucas 24 e 49, é a promessa do Pai. Atos 1 e 4. Então, Atos 1 e 4 vai estar aqui na versão NTLH, eu estou com ela aqui, vai dizer assim: um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fique em Jerusalém e espere até que o Pai lhe dê
o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Então, o que foi que Jesus disse aos seus discípulos? Fiquem em Jerusalém, né, esperando a promessa de meu Pai, esperando a promessa de meu Pai. E ele cumprirá com essa promessa. Aqui em Lucas 24 e 49, como destacou aqui o comentarista, vai estar escrito assim, ó: e eu lhe mandarei o que o meu Pai prometeu, mas espere aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Olha que coisa maravilhosa. Vai dizer, então espere em Jerusalém, até que o poder venha sobre vocês. Então é o 49, versículo 49. Eu falei o 39, mas é o 49, versículo 24, 49 de Lucas. Então a promessa é do Pai, como disse o comentarista aqui, o Senhor Jesus designou essa experiência como sendo a promessa do meu Pai. Ele disse, fique, veja que Jesus faz uma promessa para os seus discípulos, e dizendo para eles, não se ausente, não saia do local estabelecido, designado para que eles ficassem, até que a promessa fosse cumprida. Meus irmãos, isso aqui é interessante, e eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar algo, porque às vezes Deus promete algo para alguém, mas ele quer se antecipar, né? Ele quer fazer cumprir do jeito dele. E não é assim. Jesus diz, fique até que cumpra a promessa, né? Até que meu Pai faça cumprir essa promessa. Então, se Deus te fez uma promessa, fique na posição, no lugar em que Deus te chamou e pediu para que você ficasse, para que até a promessa se cumprir. Quando ela cumprir, aí sim, tudo vai mudar. Pedro não abriu as portas do cenáculo enquanto não foi revestido, mas quando ele recebeu o poder do Espírito Santo, foi revestido, que a turma começou a criticar, dizer, eles estão cheios de mosto, quer dizer, eles beberam vinho, estão embriagados. Pedro abriu as portas do cenáculo e disse, aqui não tem ninguém bêbado, mas é um cumprimento da palavra de Deus que está escrito em Joel. Então ele começou a pregar para aquelas pessoas, e os irmãos conhecem a história. As pessoas foram impactadas pela pregação da palavra de Deus e perguntaram a Pedro o que devemos fazer, ou o que precisamos fazer para recebermos também, ou para sermos como vocês. Pedro disse, arrependei-vos dos vossos pecados e aceite Jesus como Salvador das vossas almas. Então esse é o segredo, fica no lugar em que Deus nos chamou, né, e não desistir, não fazer igual os que voltaram, né? Mas os 120 ficaram firmes e receberam a promessa. Que coisa maravilhosa. Detalhado em que consistia essa promessa. Do alto sejas revestido de poder, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Na primeira pregação, o apóstolo Pedro, respondendo à pergunta, que quer isso dizer, mencionou a profecia de Joel, aquilo que eu falei, né? Para explicar aquela manifestação espiritual. Então Pedro se embasou na Bíblia para explicar, ou para tirar a dúvida daquelas pessoas. Não existe outro caminho, não tem outros meios pelo qual nós podemos embasar, né, as nossas pregações, e sim a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela tem o argumento certo, para a hora certa, para o momento certo, para o questionamento que alguém fizer. A Bíblia Sagrada tem. Então Pedro diz assim, ó, o que vocês estão questionando aqui, ou questionando aí, tudo isso é um cumprimento da palavra de Deus, que já era uma promessa, nós estávamos esperando só o cumprimento, né? Amém. Por isso, segundo ponto, propósito. Então nós temos aqui o propósito do batismo. Nós já falamos, o propósito do batismo aqui é um revestimento de poder, uma capacitação da parte do Senhor para o serviço, né? Capacitar a igreja para o serviço do Senhor na terra. Os discípulos seriam enviados ao mundo, como falou aqui, a fim de pregar o evangelho a todas as nações. Então os discípulos seriam enviados, mas Jesus disse, não vá enquanto não receber o poder. Então não vá sem antes
né, ser designado pelo Senhor. Então precisa receber o poder. E que seria suas testemunhas até os confins da terra. Então nós somos as testemunhas de Cristo até os confins da terra. Glória a Deus por isso, como um propósito de capacitá-los para cumprir a missão que recebera. Jesus disse que seria revestido do poder, receberia a virtude do Espírito Santo. A palavra usada no grego é dunamis ou dinamis, porque aqui tanto você pode usar a letra U como Y, como aqui podemos ver, o comentarista usou aqui a expressão dunamis, extraída do grego, mas pode chamar também dinamis, porque ela transliterada, ela tanto pode ser usada como a letra U e como a letra Y. O que vai diferenciar essas duas letras é o acentos de aspiração, como é conhecido na gramática grega, acento de aspiração. Então ele faz essa mudança. Então a palavra é dinamis, mas pode ser usada também como dunamis, porque ela transliterada para nosso idioma, ela tanto se translitera para a letra U como para a letra Y. Então ela não quer dizer que está errado usando como dunamis, mas é dinamis. Mas está certo, que é daí que vem a palavra dinamite, que essa palavra de dunamis ou dinamis é o potencial de fazer, uso da força na execução de certa função. Vou repetir, é o potencial de fazer uso da força na execução de certa função. Então isso fala de poder. Então veja que o revestimento aqui de poder, a palavra usada no grego é a virtude do Espírito extraída do grego é dinamis ou dunamis, como já falei para os irmãos, que dá poder para a pessoa executar uma função com ousadia, porque dá essa ideia também de ousadia, de uma pessoa que está revestida do poder, ela, com toda certeza, ela fica uma pessoa ousada, né? Que ousadia não fala de, às vezes alguém pode entender assim, ousadia, não, ousadia fala de uma pessoa espontânea, que não se intimida com certas circunstâncias ou situações, é isso, não se intimida, mas vai pregar o evangelho com ousadia. Vamos para o terceiro ponto, ações do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo tenha agido de diversas maneiras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a ação principal do batismo no Espírito Santo é o revestimento do poder divino para testemunhar a Cristo, para ganhar os perdidos para Ele. Ensinar-lhes a observar tudo quanto Cristo o ordenou. Veja como o comentarista destacou aqui, não é, que o Espírito Santo tem agido de diversas maneiras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas o objetivo do revestimento de poder, como destacou aqui o nosso comentarista, o objetivo principal do batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder divino para testemunhar Cristo, ganhar alma, né, trazer os perdidos para o Senhor. Então esse é o maior objetivo do Espírito Santo, não é? O maior objetivo aqui não é para que a pessoa queira aparecer, porque ele vai receber o dom de línguas e querer se achar que fala mais bonito do que outras pessoas, não. É motivo de a gente se humilhar a cada dia e dar toda a honra e toda a glória ao Senhor e entender que o objetivo principal é resgatar as almas perdidas, usar esse poder para ganhar almas para o reino de Deus. Sua finalidade é que Cristo seja conhecido, amado, honrado, louvado e feito Senhor do povo de Deus. Olha o objetivo aí, tá claro. Tem essa referência bíblica, Mateus 28, 18 a 20. Poder dado por Deus. Ele usou novamente a expressão grega aqui do nome, designa a ação, o Espírito Santo na vida do crente, poder divino em operações.
Então, como é maravilhoso ser revestido de poder, porque nós recebemos a capacitação do alto, de Deus, é Deus nos capacitando, Deus nos imbuindo para fazer a sua obra, nos dando coragem, nos dando força, nos dando ânimo. Coisa maravilhosa. Segundo tópico, a descida do Espírito Santo. Aqui ele vai destacar sobre a descida do Espírito Santo, né? E especificamente sobre o dia de Pentecoste, que ele veio no dia de Pentecoste e ficou com a igreja na terra. O Espírito Santo está com a igreja na terra, habita conosco, está conosco, né? E interessante que o Espírito Santo, ele está neste mundo, mas ele não faz parte deste mundo, né? Ele não faz parte de forma alguma deste mundo, porque Cristo vai falar isso. E o Espírito Santo, que o mundo não conhece, porque não pode receber, melhor dizendo, porque não conhece nem vê, mas vós o conhece, porque ele está convosco e habita em vós. Olha que coisa maravilhosa, a diferença aí, né? Então vamos lá, a descida do Espírito Santo em Pentecoste. Jesus instruiu os discípulos a permanecerem em Jerusalém até que tivessem recebido o que o Pai prometera. Então, como já falamos, Jesus instruiu os seus discípulos a ficassem lá no lugarzinho que ele havia estabelecido que eles ficassem. Fique lá, que o Pai vai cumprir essa promessa que eu tenho prometido a vocês. Os discípulos estavam todos reunidos no meio do lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos que estavam no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo naquele dia, receberam o revestimento de poder. Coisa maravilhosa, né? E foram vistas, de repente veio do céu um vento, veio do céu um vento, como de um vento veemente, com um som impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Eles receberam o poder e foram falando em outras línguas que nunca falaram na vida, né? E foram agora falando em outro idioma, que quem estava de fora ficou confundido, dizendo assim, o que é que eles estão falando? Eles são galileus, né? São homens, como se diz, da roça, que não tem cultura, e estão falando aí nessas línguas. Então eles estão bêbados, é isso que eles interpretaram, porque quando falava de Galileu, falava de um povo mais, podemos dizer, mais inferior no sentido acadêmico. Então eles vão dizer assim, mas eles não têm tanta leitura, são indoutos, são homens iletrados, como é que eles estão falando essas línguas? Mas aí era o Espírito Santo que estava lhe concedendo aquelas línguas, né? Que demonstra Deus ali presente. Vou só voltar aqui a leitura para nós entender. Então, assim, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veramente. Um som como de um vento, né? Que a palavra pneu ou pneuma, ela traz esse significado de vento, né? Como de um ruach no hebraico também fala aqui, dizer que é vento. De repente veio do céu um som como de um vento. Vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Então, cada um falava línguas, todos eles que estavam ali falavam em línguas estranhas. O que demonstra Deus ali presente, ativo de modo poderoso. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Nós não falamos línguas estranhas por conta própria. Nós falamos porque o Espírito Santo é quem nos concede.
Então, o falar em línguas estranhas é concebida pelo Espírito, porque falar em línguas estranhas também é um dom de línguas. Então, o Espírito Santo é quem concede esse dom ao homem, para que ele fale em outras línguas. Segundo ponto, a plenitude do Espírito Santo nos discípulos significou o cumprimento das promessas de Deus em derramar o Espírito Santo sobre todos o seu povo no tempo do fim. Então Deus fez essa promessa e ali em Pentecostes foi um sinal do que ocorrerá no final dos tempos. Então Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, como diz Pedro. E Pedro diz que essa promessa não se limitava apenas a eles ali, nem a nós, mas aos vossos filhos e os demais que viria. Então, futuramente, essa promessa vai ser cumprida por completo. Toda a carne receberá do seu Espírito. Glória a Jesus. Temos o privilégio de termos o Espírito Santo em nossas vidas. Temos o privilégio de sermos batizados com o Espírito Santo. Você que não é batizado, peça a Deus o revestimento de poder para ser cheio do Espírito Santo. Melhor dizendo, receber a virtude do Espírito Santo. Vou aqui andar mais, correr um pouquinho, porque o horário ali está correndo. Terceiro do segundo tom. 2.3, melhor dizendo. O falar em línguas. Falar em outras línguas, ou glossolalia, era entre os crentes do Novo Testamento um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo com o Espírito Santo. Então, como falamos, a falar em línguas evidencia o batismo com o Espírito Santo. E o comentarista vai dizer aqui que isso não ficou apenas na igreja primitiva. Nos nossos dias também é assim. Isso permanece até os nossos dias. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Terceiro tópico, autêntico batismo no Espírito Santo. Característica: o real batismo no Espírito Santo leva-nos a amar, exaltar e glorificar a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, mais do que antes. Então veja que o comentarista vai dizer aqui que o real batismo com o Espírito Santo nos leva a ter mais amor pela obra de Deus, mais amor, honrar o Pai, o Filho, o próprio Espírito Santo e desempenhar um serviço mais excelente. Há um maior apreço pelas Escrituras, ter mais apreço pela palavra de Deus, pelas Escrituras, amar mais e aprofundar nosso amor à verdade da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, aprofundar mais o nosso amor pela verdade da palavra de Deus. Segundo, o batismo genuíno na vida do crente. O batismo genuíno da vida do crente. O batismo no Espírito Santo nos outorga a ousadia e o poder celestial para realizarmos grandes obras em nome de Cristo e termos eficácia do testemunho e pregação da palavra. Está vendo aquilo que eu falei para os irmãos? Então, o batismo no Espírito Santo nos outorga ousadia, poder celestial para realizarmos grandes obras em nome de Cristo. Coisa maravilhosa, nos deixa mais ousado, Terceiro, considerações sobre o batismo com o Espírito Santo. A igreja evangélica tem a tendência ainda de que a imperceptível de diminuir a importância desse revestimento, considerando que vivemos em liberdade para anunciar o Evangelho com recursos financeiros e tecnológicos, utilização de diversas estratégias, show, filmes e teatros. Então veja, grandes interesses por crescimentos acadêmico, tecnológico ou ambiente que beira a competição eclesiástica como se fosse um mercado comercial. Então o perigo de nós sermos enganados por este conto, vou chamar de conto de fada. Então devemos muito cuidado por esse mito, essas coisas, porque nós carecemos, dependemos 100% da pessoa do Espírito Santo para o serviço da evangelização,
de ganhar almas para o reino de Deus, para pregar o evangelho, tudo que vamos fazer para o Senhor. Então, o dinheiro não nos dá poder, né? Precisamos, mas é como disse Jesus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Priorizamos o reino e Ele acrescentará essas coisas. Que Deus abençoe e o Espírito Santo fale melhor em vossos corações. Continue orando por nós, pelo nosso pastor presidente e por toda a diretoria da nossa igreja, o conselho administrativo da nossa EBD. Deus abençoe a todos.